Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Seja bem-vindo a mais um podcast, nosso podcast Mais Que Som, sempre recebendo convidados aí muito legais, experiências muito bacanas para você e a sua prática no serviço de adoração. Eu quero te convidar nesse momento a compartilhar o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Compartilha aí no seu Facebook, no seu Instagram, nos seus grupos de WhatsApp, a turma da sua família, da tua igreja. E vamos lá para mais um podcast. Bora lá? Mais uma vez estou em tua presença. Preciso tanto de ti, venha acalmar este grande mar. Meu Pai, sei que não vou prosseguir sem ti. As coisas não são tão fáceis aqui, mas vou confiar em ti. Lutarei se preciso for, pregarei o teu grande amor, sofrerei perseguições, mas o meu prazer é te servir, Senhor. Pai, mais uma vez estou em tua presença. Preciso tanto de ti, venha acalmar este grande mar. Meu Pai, sei que não vou prosseguir sem ti. As coisas não são tão fáceis aqui, mas vou confiar em ti. Lutarei se preciso for, pregarei o teu grande amor, sofrerei perseguições, mas o meu prazer é te servir.
É isso aí, gente. Mais uma vez, sejam bem-vindos. A gente acompanhou aí o clipe do pastor Diego Lima, Meu Prazer. Uma música muito bonita, muito bem feita. Um trabalho muito bacana do pastor Diego. E pra quem tava com saudade, a gente tá recebendo aqui de novo. Olha, pastor, já tá da casa, hein? Rapaz, olha, o Fabão é um cara assim que gosta de cumprir promessas, né? Rapaz, porque no último programa ele disse que ia me convidar de novo. E verdade, ele me convidou. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com você, Fábio, um amigo já, pastor, né? Poxa, muito legal, muito obrigado por esse convite. Colocar de novo aí o meu videoclipe, meu não, né, Fabão? Porque depois que a gente publica, que a gente lança, é nosso, né? É uma, né? Somos Cristo, é uma igreja, é um povo. Então, assim, é o mesmo espírito. Então, cara, muito obrigado uma vez mais por me convidar. Tô feliz demais de estar aqui com vocês. E, pastor, você sabe que pouca gente veio aqui 2 vezes, né? Sério? Sério. Olha, tem uns que vêm mais porque são os chefes, né? O pastor Edeilson veio mais de uma vez, o pastor Eleilton veio mais de uma vez, mas não é comum não, viu? Não é comum. Só. É que, gente, a passagem da Bolívia pra cá é muito cara. Verdade. Gente, é muito dinheiro. Sim, é. Mas a gente tá aproveitando a presença do pastor Diego aqui no Brasil. Eu tô até pensando como é que eu vou fazer pra levar o Fabão lá na Bolívia depois. Vai ter que levar 2 vezes, vai ter que levar 2 vezes. Mas a gente fica muito feliz, pastor, de te receber mais uma vez aqui. Amém. Aproveitando aqui o seu período de férias aqui no Brasil, né? Esse programa ele é gravado, gente. Ele não é ao vivo, né? Então a gente aproveitou o período de férias do pastor Diego, enquanto ele estava aqui por São Paulo, nos estúdios aqui da Promessa, da Agência Promessista de Comunicação. Aleluia. E aproveitando aí pra gravar um conteúdo muito bacana aí com o pastor Diego. Verdade, Seja verdade. bem-vindo, pastor. Eu quero mandar um abraço para toda a nossa audiência, nossos irmãos em Cristo, né? Mandar um abraço para minha sogra e o meu sogro, o Jurandir, a Meire, que moram aqui em São Paulo, né? Legal. A galera que nos assiste lá também de Aracaju, a Iap. Perdão, aqui de São Paulo ainda eu tenho a minha cunhada, a Milka e o Pedro, que se eu não mandasse um abraço aqui não iriam me perdoar, né? Lá de Aracaju eu tenho minha mãe Célia. E assim, no campo missionário, né, eu tenho assim 2 irmãos, né? Meu irmão Daniel, que é pastor, é missionário. Legal. Minha irmã Daniele, que tá lá em Florianópolis. Ela fez curso missionário e tal. Hoje ela não tá em missão, teve filho e tal, aquela coisa toda. Mas é uma pessoa que ajuda muito na obra de Deus. Enfim, um abraço assim especial para toda a minha família, amigos, a Igreja de Cristo. Um prazer muito grande, Fábio, estar aqui com vocês, de verdade. Olha, o pessoal do Nordeste acompanha a gente aqui, o pessoal do Norte do país também acompanha. Especialmente a galera da CEAL, né? Um beijo todo especial. Da CEAL, nossa convenção regional, a região administrativa ali de Sergipe e Alagoas, né? É só gente boa. Só gente boa lá na CEAL. Verdade. Povo quente, o clima é quente, o povo é quente também. Viu? Quente no abraço, quente ali no carinho com a gente. A gente sempre agradece aqui todo mundo que acompanha a gente. Pastor, muito legal esse clipe. Meu prazer, música exatamente muito bonita. Meu prazer. Que já tem um número de visualizações bastante grande no seu canal, né? Sim. No streamer, acredito que também, né? Também. No YouTube, mais de 60 mil já. Olha que legal. Visualizações. No Spotify, eu não saberia precisar, assim, mas deve ter mais de 10 mil stream já. Né? Então, muito assim, clique, né? Muito, muito. Inclusive, no outro programa eu cantei a canção Não Há Outro Como Tu, em português e em espanhol, e eu sou muito questionado por isso, né? Se você é missionário no campo boliviano, por que você não começou, então, gravando as músicas em espanhol, né? Já que é pra evangelizar. Sim. E aí, a questão é que eu não sabia que a minha canção teria toda essa proporção, todo esse alcance que está tendo agora, né? Imaginava que seria algo algo mais simples. Mais restrito. Eu não sei se o que produziu as minhas primeiras canções, o Helder Silva, né? Um dos melhores, assim, lá do Nordeste. Ele produziu a canção Não Há Outro Como Tu, Meu Prazer, e ele lembra que eu cheguei lá todo assim leigo em relação a gravações, e eu queria gravar com ele algo bem simples, dentro do estúdio, e depois Foi a primeira experiência? Foi a primeira experiência, assim, de gravação em estúdio e tal, tudo novo pra mim.
E ele falou, primeiro, cara, que eu não vou gravar qualquer coisa assim dentro do estúdio, né? Se é pra Deus, se é pra Jesus, tem que ser o melhor, né? E o cara começou a colocar, assim, a bateria... O baterista lá, o Renan Martins, né? Que toca pro Davi Sassi, pro Fernandinho. Legal. O guitarrista lá que toca pra Daniela Araújo. Cara, Colocou sabe? os caras... Os melhores, assim, melhor hoje... que tinha disponível, na né? música cristã do Brasil. E eu fiquei, poxa, como é que eu vou pagar isso, né? Como é que vai ser esse negócio? E Deus, assim, foi cuidando de tudo. Das músicas, dos clipes... E a coisa ganhou uma proporção, Fábio, assim, tremenda, ao ponto de que agora sim é que eu já tenho algumas músicas gravadas em espanhol. Spoiler aqui já, né? E logo, logo estaremos aí lançando. Principalmente, o desejo do meu coração é alcançar os países aí que falam, né? Que falam espanhol. E esse é o desejo do meu coração, é pregar Jesus através dessas canções. Cara, se você tem um desejo, se você tem uma vontade, isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo. Coloca aos pés do Senhor e Ele faz o resto, né? Ele providencia as coisas. Exatamente. Eu acho que o que é fundamental pra gente é colocar o coração na coisa certa, né? Sim. Porque a gente não coloca o coração em uma música. Sim. A gente vai falar muito sobre isso hoje, né? O tema do programa hoje é o artista e a missão. Mas eu acho que a gente deve colocar o coração na missão, porque o resto vai acontecendo e a coisa sai de onde a gente não imagina, né? Exatamente. Esse é o lance das minhas canções, né? Algumas pessoas falam, como você compôs isso, como você fez, eu também não sei explicar, né? Eu falei natural, até né? no outro programa que é natural, é espontâneo, é através de uma oração, é um culto, é um momento de relacionamento com Deus, uma preocupação teológica também, como o lance da canção Em Tua Casa. Sim. E aí ela surge, né? E Deus vai abrindo as portas e a gente tá aí, tá seguindo. Legal, legal. E assim, a última vez que o senhor veio aqui, que você veio aqui, pastor... Não, fica à vontade. A gente falou sobre os desafios da produção, como é a sua experiência com produção. E a gente acabou pincelando um pouco de um assunto que é o campo missionário, né? Isso. Porque o pastor Diego, gente, ele é missionário da nossa denominação. Ele trabalha lá no campo boliviano, né? Exatamente. Lá com os irmãos da Bolívia. Em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Santa Cruz de la Sierra. Um beijo, né? Um beijo para todos nossos hermanos. Um beijo para todos os hermanos bolivianos. Deus los bendiga. Olha, cara, já posso ir pro campo missionário. Tá aprendendo, passando umas aulinhas aqui pra ele. Dale. Muito bem. Deus abençoe vocês. É muito bom ter vocês sempre assistindo a gente. Verdade. A gente tem essa barreira do idioma, né? Sim. Mas o YouTube ajuda, né? Tem um carinha lá que sempre assiste vocês aqui, que é o Luiz Davi. Luiz Davi, um abraço especial da equipe do Mais Que Som aqui pra você, Luiz Davi. É isso aí. É isso aí, gente. E assim, Fabão, você tava falando da questão missionária, que a gente... Não foi o foco, né, do outro programa que nós fizemos. Quase foi, né? Exato, né? Claro, não deixou de ser... mas nós focamos um pouquinho mais no lance técnico, da música e tal, do artista em si. Só que tentando abranger um pouquinho o lance do artista e a missão, né? Um pouco mais indo assim pro lado da missão. Eu diria, por exemplo, que a canção O Meu Prazer foi uma das canções assim que me manteve firme no campo de Guiné-Bissau, por exemplo. Sim. Ela começa... Na verdade, Meu Prazer é importante ressaltar, né? Uma canção composta por meu irmão e por mim, e porque eu comecei por ele, né? Porque ele que de fato começou a escrever essa canção, ele em um momento de crise, né, existencial, ele começa a dizer: Pai, mais uma vez estou em tua presença, preciso tanto de ti, venha acalmar esse grande mar. Meu pai... Então era uma aflição que ele estava sentindo e tal, e ali ele falou: Diego, olha, o Senhor está me dando essa inspiração, mas eu não sei para onde é que vai isso, né? E aí o Espírito Santo, né, estava queimando também em mim algo bem parecido. E aí eu comecei a gritar mesmo ali, né? Lutarei se preciso for, pregarei. Porque, cara, é isso, né, Fabão? Quando a gente entende que a razão da nossa vida é servir a Cristo, né? Que o grande prazer da nossa vida tem que ser servir ao Senhor, levar o Evangelho. E aí quando essa canção ficou por muito tempo assim engavetada, Fabão, por muito tempo. Eu acho que meu irmão e eu compomos essa canção, acho que eu tinha 15 anos de idade, 16 por aí. Então não faz tanto tempo, né? Faz pouco tempo. Muito obrigado. E aí ela foi
assim, cara, um sustento pra mim, pra minha esposa lá em Guiné-Bissau. Nos momentos difíceis, nos momentos de luta, Cara, a gente cantava isso. é um negócio muito louco, né? Sim. Você contou um pouco da sua experiência, né? O seu Bem chamado e pouco, tal. bem pouco, mas contei. Mas, cara, que nem Guiné-Bissau é um país africano, de língua Sim. portuguesa, né? Aham. Mas de onde sai... Portuguesa. Portuguesa, né? De onde sai esses negócios, sabe? Cara, eu vou pra Guiné-Bissau. De onde que vem esse lance, né? Isso. A palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos a ele, né? Mas ele Sim. que nos escolheu. E foi basicamente isso que aconteceu na minha vida, na vida da minha esposa. Primeiro que, quando eu aceitei a Jesus aos 14 anos de idade, depois de ter uma experiência sobrenatural com ele, eu disse, tem que valer a pena. Eu quero, sabe, me entregar por inteiro. Eu quero servir a Jesus verdadeiramente. E, Fabão, dentro da igreja local, é importante dizer, um missionário, sabe, verdadeiro, legítimo, ele começa em sua igreja local. Sim. Dentro da igreja local, eu comecei a evangelizar ali a comunidade, junto com outros irmãos, ajudar o meu pastor. Eu passei por todas as funções, sabe? Ainda, né? Fez tudo. Ainda, não ministério, mas departamento. Foi né? líder de um MAP, foi pouquinho superintendente de escola bíblica. Exatamente. E depois de ter passado por tudo, e de, inclusive, dentro do louvor, por exemplo, eu tava ali tocando violão, chegava um jovem, né, que eu tinha ganhado pra Jesus, ou alguém comigo ali na liderança e tal, nós havíamos acontecido pra Jesus, eu treinava essa pessoa pro violão, ia pra bateria. Chegava alguém da bateria, botava na bateria e ia pro outro. Era o bombril, Rapaz, né? já participei, eu já frequentei Aconteceu, igrejas né? já que era assim. Ah, exato. Que você tocava o que faltava, né? Exatamente. O que não tem? E aí a igreja foi crescendo até o momento em que eu me tornei desejável, mas desnecessário. Por quê? Porque a igreja, ela já tinha tudo, inclusive pregadores, sabe? Que, pela misericórdia de Deus, eu não era o pastor na época, mas sempre estive contribuindo com a missão dos meus pastores locais. Né? Um abraço ao pastor Alisson, pastor Fernando, pastor Ismael Bendes, enfim. Então eu sempre estive ali contribuindo. E aí, o que acontece, Fabão? Chega um momento, creio que uns 19 anos de idade, 20 por aí, mais ou menos isso, eu comecei a pensar, Deus, é só isso? Isso é ser cristão? Eu queria mais, sabe? Eu queria mergulhar mais, eu queria saber se tem algo mais. Eu não Sim. queria... Porque eu acho, sabe, Fabão, que existe aquele cristão Marta e Maria. Aquele cristão que serve bem, sabe? O cara serve bem, ele serve assim com muita qualidade. Mas a Maria é assim, é algo excepcional, né? Foge do normal. Enquanto, por exemplo, a Marta estava entregando um dia de serviço ao Senhor Jesus, que havia ido à sua casa, Maria havia se derramado diante de Jesus, se entregado totalmente diante de Jesus. Enquanto Marta falava, Maria ouvia. Então, me parece que Maria, por exemplo, ela representa o tipo de cristão que quer um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Jesus. Algo mais sobrenatural. E era isso que eu buscava. E foi aí, então, que o Senhor chamou a minha esposa e eu para algo mais intenso, mais deu certinho, louco, né? sabe? Que a esposa veio junto. Não, ela é mais doida que eu, né? Ela é mais doida que você. Não, sem dúvida. É importante falar, né? Eu sempre falo isso nos cultos, né? Que no dia do chamado, e é importante dizer isso, viu, Fabão, que muitas das vezes, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, todo mundo quer usar as redes sociais e às vezes se perde um pouquinho porque pensa, eu preciso aparecer, eu preciso me promover, eu preciso... Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus, por exemplo, tirou Davi de detrás das malhadas, das ovelhas malhadas do seu pai. Sabe? Então, dentro do reino é importante a divulgação, a comunicação, a propaganda, né? Se tratando, por exemplo, de um programa maravilhoso como esse. Mas, cara, quando Deus quer promover, quando Deus ele quer fazer, ele faz, independente de qualquer coisa. Eu me lembro que minha esposa e eu estávamos em um sábado pela manhã, em uma escola bíblica. Eu era diretor da escola bíblica na época, sabe? Poucas pessoas haviam nesse dia. E 2 missionários de Jocum, Juventude com uma Missão, um abraço para ele, o David, o Isaías.
Eles foram na igreja, começaram a falar sobre a missão em Guiné-Bissau, né, os desafios, e perguntou quem queria cumprir essa missão. Sabia já o que era Guiné-Bissau? Não, ele apresentou ali pra gente, assim, foi uma doideira, né? No escuro mesmo. Não, e ele começou, aí ele perguntou quem queria... Quem queria ir, né? E eu me lembro que a maioria das pessoas, se não todas, levantaram as mãos. Todo mundo quis. Menos eu... E a sua esposa. E a minha esposa, que tá ali fora escutando o nosso programa. Um beijo pra ela. Fabão, a minha esposa, na época, ela sabia que eu sempre fui um pouco afoito, assim, né? Do fogo, como casados. você disse. Já era casado. Recém-casados. Recém-casados. Meu Deus do céu. A minha esposa me deu um beliscão assim, não levante a mão, que você não é doido. Era a última coisa que minha esposa e Aracaju, queria. Isso. A sua esposa é sergipana. Sergipana. E mulher sergipana é brava. É brava, não, é brava. Minha mulher é filha de alagoane, já é brava. Olha, imagina meu Deus do céu. Sergipana não é brava mesmo. Não, Nem levante a mão, fique na sua. E a gente não fala brava, é braba. É braba. E ela me deu um beliscão. Fica na sua. Nem levanta, você não é doido. É importante dizer, Fabão, que hoje a minha esposa é a minha maior motivadora, incentivadora em relação a tudo, ao pastoreio, ao trabalho missionário, à música, à carreira musical. Sim. Ela, assim, é, entre aspas, né, minha fã número 1, né? Ela que a mais apoia, me admira e tudo mais. É importante dizer isso. Naquela ocasião, ela já conhecia a figurinha ela me deu que era casada e falou não. Não, ela me deu o beliscão, não levanta, nós não levantamos a mão. Uhum. E no final das contas, né, foram exatamente nós dois que fomos pra Guiné-Bissau. Inclusive, eu fui liderando a equipe, cara. Eu nunca tinha, na época, né, muito novo, eu nunca tinha viajado nem de avião. Então, só pra você ter ideia. E eu fui sempre ali na região. Sempre, exatamente, na região. O máximo que tinha ido em Alagoas, né, por exemplo. E assim, faço uma viagem assim, de avião, liderando uma equipe, né, de mais 6 pessoas. Sim. Cara, pra ser aluno dentro da equipe do trabalho e também líder, né? A fim de ir lá, como nós fomos, em uma ilha chamada Bulama, Gabo, realizar um trabalho assim de doido, né? De gente louca, cara, mas louca por Jesus. É diferente você pregar o evangelho pra uma pessoa que já é cristã, né? Uhum. Você chega lá em um lugar onde a religião é algo totalmente diferente. Sim. Não tem nada a ver. Sim. Né? 50% das pessoas que vivem em Guiné-Bissau são muçulmanas, 45% animistas, né? Que são feiticeiros e tal. E apenas 5% está dividido entre cristãos católicos e evangélicos. 5%. Né? Então 5%. Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Sim, existem ilhas, por exemplo, que... não sei como está agora, né, Fábio? Porque mas na ocasião você apresentava... fazem 7 anos já, mas na época lá existiam até ilhas, assim, de canibais, assim, sabe? Nossa, cara. Na época, eu não sei como tá agora, né? É importante dizer isso. Faz bastante tempo, né? Fazem 7 anos, né? Em relação à dificuldade lá, assim, do país, né? Segundo as informações que eu tenho das pessoas com quem eu me envolvi lá, é que a situação continua muito ruim. A pobreza, essas coisas, né? Sim. Eu não posso, assim, firmar embaixo, porque eu não estou lá, né? Mas diz que a coisa lá continua ruim. Mas Jesus está sendo pregado. Na época, nós ganhamos mais de 132 pessoas para Jesus. Nós implantamos uma igreja em uma ilha chamada Bulama. Nós ganhamos desde feiticeiros mesmo, como muçulmanos também para o Senhor. Então foi algo marcante, tanto para a vida de quem nos recebeu, e principalmente para a nossa vida. Nós conhecemos missionários lá, Fabão, que assim, a gente olha e lembra de Hebreus, né? Hebreus 11. Pessoas que não eram dignas, ao nosso ver, sabe? Na nossa avaliação, de pisar nessa terra, cara. De pessoas santas, que amam a Jesus, que amam a Deus, que amam a igreja, que ama, sobretudo, os perdidos da terra. Sabe? Um abraço pra Wesley, a Rose, pra Cumba, ai meu Deus do céu, o Berel, Vanessa, enfim, muita gente. Agora lá, da nossa equipe de 7, voltaram 2. Sim. Estão lá até hoje, que é o Enéas e a Ellen. Um abraço especial pra eles também. São, assim, legal, pessoas excepcionais. E você chega num país desconhecido, de uma cultura totalmente desconhecida, e claro que você não é bobo, né? Sim. Você tem a música como aliada, né? Sim. Como que era essa relação? Porque, pelo que você me disse, muitas pessoas nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. E como que é chegar com
um Deus desconhecido, porque eles não conheciam, e com uma cultura também pouco conhecida, porque a gente tem um jeito de fazer música no Brasil, né? A gente tem as nossas influências nacionais e até internacionais, nosso pop. E como é que você usava a música nesse processo de evangelização lá em Guiné-Bissau? Ah, cara, assim, pra tudo, absolutamente tudo. Desde dos cultos, assim, onde haviam templos, né? Lá, porque é importante dizer que nós fomos pro Jocum. Jocum é um movimento missionário interdenominacional. Então, dentro da equipe, nós tínhamos desde uma jovem da Igreja Batista da Lagoinha, por exemplo, né? Até nós, promessistas, presbiterianos. Então, né, havia ali uma mescla. E o foco principal era levar Jesus. O lance da doutrina, a gente sempre respeitava de cada igreja. Uhum. Lá a gente trabalhou com a Assembleia, com Batista Betel, né? A gente trabalhou com a Batista tradicional. E pra tudo, cara, desde a igreja até na rua. Tudo tinha música. Nós fizemos, por exemplo, um trabalho em um lugar chamado Bafatá, que na parte da manhã e tarde nós íamos a uma escola muçulmana, né? Ou seja, de crianças muçulmanas, mas uma escola batista. Então nós íamos de sala em sala pregando o evangelho de Cristo, né, por meio de luvinha, entre aspas, né, mágica, né, assim se chama, né, não é exatamente mágica, mas, enfim, vários... Truquezinhos. Isso, truquezinho e tal, falando ali de Jesus, chamando a atenção de crianças, jovens, adolescentes, pregamos em pátio, então, manhã e tarde era nessa escola, sala por sala, e no final, um grande evento que houve num lugar lá, né, numa quadra de esportes, e à noite, todos os dias, pasmem vocês, todos os dias nós cultuávamos. E ali também, para tudo, era louvor. Mensagem, ensino, mas para tudo nós precisávamos utilizar louvores. Então, fomos muito bem treinados por Jocum aqui antes de ir, aprendemos algumas canções e lá nós acabamos aperfeiçoando, né? E faz a diferença, então. Faz. Se você me permitir, eu posso cantar algo aqui. Eu quero. Que você falou. Vamos ouvir. Que você falou desse lance de que teoricamente se fala o Portugal, ou o português, né? Português. De Portugal. Mas lá, cara, assim, é uma infinidade assim, de dialetos, entendeu? Só que o mais falado é o crioulo. Sim. E esse era o que nós, basicamente, tínhamos que aprender para poder evangelizar, para poder fazer a obra do Senhor lá, né? Então vou tentar aqui, vamos ver se sai. Você vai mandar uma música em crioulo, cara? Em crioulo. Ó, gente, crioulo, mais que som internacional. Intercontinental. Deus faz caminho de Quicatemba, caminho Deus faz caminho de Quicatemba, caminho Deus faz caminho de Quicatemba, caminho Deus faz caminho de Quicatemba, caminho. Lembra que tempo Moisés olha que sai do Egito pra Canaã e vai com o povo a Waicamba, Bruma Vermelho e Catemba, caminho Deus faz caminho de Quicatemba, caminho Deus faz caminho de Quicatemba, caminho Ele rei Senhor e razão de minha vida, a minha gaba Deus, Ele rei Senhor e razão de minha vida, a minha gaba Deus, oh, aleluia, oh, Hosana, oh, aleluia, oh, Hosana. Tá um pouco enferrujado, porque eu nunca mais cantei. Não, mas... tá de parabéns, tá de parabéns. Amém. Eu imagino que era bem animado, né? Ai, meu Deus do céu. Só pra começar, o culto tinha hora pra iniciar, né? Mas pra terminar, não tinha. Entrava no... Ai, meu Deus, será? Na dança, Você quer mesmo continuar falando sobre isso? Porque eu acho que a lágrima... Eu não sei se eu vou segurar a lágrima aqui, não. Porque eu tento falar sobre a minha experiência em Guiné-Bissau. E hoje também já, né, em Bolívia, em Boca da Mata, também em Alagoas, por onde eu passei. Eu falo de muitas dessas experiências sem me reportar ao momento.
Porque quando eu começo a pensar demais, assim, Emociona. aí eu me emociono muito, né? Pelas coisas extraordinárias Cara, que Deus eu fez. imagino que emociona. O pessoal... Nós temos alguns pastores que viajam aí pra África, enfim, pra outros lugares. E eu assisto e eu fico assim... Sim. Eu fico muito emocionado. Eu já falei isso aqui na outra vez. Esse lance de ouvir outros idiomas. Então, assim, o pastor José de Oliveira Neto, ele gosta de Angola. Ele vai algumas vezes pra Angola. E aí eu ouço o Iesu, eu já... Cara, eu não tô entendendo nada, mas é uma coisa que emociona muito, porque você começa a imaginar o grande dia da volta de Jesus. O que a gente que é artista da arte, a gente dá umas viajadas nas ideias. Verdade. Mas eu imagino essas multidões chegando, sabe? Glória a Deus, glória Essas a Deus. multidões chegando Toda língua, Sim. tribo, né? Nação, Sim. aleluia. e se ajuntando, sabe? Glória a Deus, glória de frente a a Deus. Jesus. E, Eu anelo por cara, esse dia, cara. Eu assim, Aleluia. me emociono. Glória a Deus. Bom, vamos resgatar aqui. Sim, vamos sim, entrar sim, no, sim. no fio da meada. Glória a Deus. Você vai pra Guiné-Bissau com a sua esposa. Quanto tempo vocês ficam em Guiné-Bissau? O que acontece? Nós tivemos 3 meses, porque nós não sabíamos o que era Jocum. Sim. Nós só entendíamos que Deus estávamos nos chamando através desses missionários para fazer missões em África. Depois é que caiu a ficha de que nós estávamos dizendo sim a um curso da Jocum, uma escola da Jocum chamada ETED, onde nós treinaríamos 3 meses, teoricamente, dentro, né, da escola de Jocum, da base de Jocum, lá mesmo em Aracaju, e depois seríamos enviados para Guiné-Bissau para passar 3 meses. Sim. Quando eu falo 3 meses, quem sabe alguém que está nos assistindo diga assim, poxa, tão pouco tempo, né? Pouco tempo para quem tem internet, para quem tem luz, para quem tem água encanada. Quando nós fomos convidados aí ao país de Guiné-Bissau, nós recebemos e aceitamos uma proposta de sair do nosso país para ir para outro país. Mas quando o avião desceu em Guiné-Bissau, a sensação que nós tínhamos era de ter chegado em outro universo. Porque era tudo absolutamente, Fabão, diferente do que nós podíamos imaginar. Imagine você, na época, um país sem energia elétrica, sem água encanada, sem a tecnologia. Por exemplo, a internet lá era por gerador e era 1 hora por dia, cara. Então você tinha 1 hora por dia para falar com seus familiares aqui no Brasil. E era mais ou menos para dizer, olha, estou vivo. Exatamente. Então assim, 3 meses sem medo de errar ou de exagerar, Fabão. E os missionários que estão me assistindo, que estão lá, né? Ou que porventura irão um dia. Pastor Christian, que está em Moçambique, se quiserem que me corrijam, mas 3 meses, a sensação é como se fosse 3 anos. Porque a cada minuto, a cada segundo, você tem uma experiência nova. É muito em intenso, África, né? é muito intenso. Em África, você só não vive uma experiência nova quando você está dormindo. E mesmo assim, você ainda tem, né? Sonhos, visões, enfim, é algo espetacular, cara. É algo Transcendental. espetacular. Transcendental. E aí você fica 3 meses lá, vocês ficam 3 meses em Guiné-Bissau. Sim. E como que aparece a Bolívia? Como que... Então, o missionário autêntico, verdadeiro, ele só tem 2 desejos, né? O primeiro é não ir para a missão. Deus nos chamou, eu tinha aquele, né, foguinho assim, né? Não quero. Minha esposa não queria de jeito nenhum. Depois eu pensei bem e falei que, rapaz, é mesmo, que Deixa doideira quieto. é essa? Deixa quieto. Quando você vai pensar de maneira racional, né? Então, o primeiro desejo é não ir. O segundo, Fabão, é não querer voltar. Porque, pra você ter ideia, volto a dizer, eu tô falando de algo que acontecia há 7 anos atrás. Eu não sei se as coisas estão exatamente, né, como eu estou falando hoje. Mas quando nós chegamos em Guiné-Bissau há 7 anos atrás, os africanos em si lá nos chamavam de príncipes. E a gente ficou curioso para saber o porquê eles nos chamavam de príncipes. E o tempo todo, príncipe, príncipe, príncipe. E aí quando nós buscamos saber o porquê disso, um deles me falaram, olha, é porque vocês comem 3 vezes ao dia. Nós sabemos que lá no Brasil, né, do outro lado, né, nesse outro continente, vocês comem 3 vezes ao dia. Não sabendo eles, né, que a gente tem o lanchinho da tarde, não sabendo eles Sim. de todas as A gente outras belisca vaidades, né, vizinhas que nós temos.
E lá, pra você ter ideia... Né, cara, não é algo assim que você fala, Sim, nossa, sim. É comer, né? Exato, é comer. E lá, um salário mínimo, por exemplo, o cara só dá pra comprar um saco de arroz, e esse saco de arroz ele tem que dividir pra família inteira. Agora, pergunte, quem tem a possibilidade de comprar um saco de arroz, né? Um grupo mínimo de pessoas, a grande maioria passa muita necessidade, passa muita fome. Você estava falando, por exemplo, sobre esse lance da música, das experiências que os pastores contam para você e você se emociona muito. Tem uma experiência que me emociona muito, dentro desse lance de escutar uma coisa, nem saber o que estão falando, mas ser quebrado assim por Cristo. Foi na igreja de Bafatá. Eu me lembro que uma igreja assim, cheia de jovens muito simples. Nós estávamos assim em um culto no meio da semana e nesse momento a gente sempre ficava se revezando, né? Uma hora eu estava pregando, outra hora fazendo outra coisa. Nesse dia, eu e a Maís estávamos na porta da igreja, recepcionando os irmãos, enquanto outros da equipe faziam outras coisas. E aí, os jovens dessa igreja, a maioria, né, animistas, ou seja, recém-convertidos a Cristo Jesus, eles começam a chegar na igreja, Fabão, cansados, tristes, sabe? Com aquelas roupinhas simples, sujinhos, sabe? Abatidos. E eles começam a entrar ali no culto, e eu tô ali na porta com a Maíse, recepcionando-os. Quem faz, por exemplo, o trabalho braçal em Guiné-Bissau são as mulheres. Então, algumas mulheres, de fato, elas chegavam assim tortinhas na igreja, sabe? Encurvadas mesmo, assim, tortinhas de tanto tirar água do poço, fazer a fogueira, pegar lenha no campo. Então, assim, eu falei, eu pensei, né, comigo mesmo, gente, o culto hoje não vai dar certo. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão, sabe... E elas começaram a entrar e encher os bancos. E o pastor da igreja, que se chamava na época Domingos, né, também africano, ele vai à frente do culto, a igreja lotada, as pessoas todas meio tristes, um pouco desanimadas. Lá eles tocam um djambê, que é um tambor, né? Tá tudo lá preparado para começar o culto. O pastor se levantou, abriu a Bíblia, leu um texto, pediu para que todos se portassem de pé, todos se portaram e o pastor começou a cantar. Kumakamikana louva o Senhor, Kumakamikana louva o Senhor, Kumakamikana louva o Senhor, a voz especial, a voz especial, a voz especial. Fabão, a igreja se levantou como um coral, cara. Começou a cantar, a dançar, tambor batendo. Cara, uma coisa excepcional. Revigorante pra turma. Tremendo, cara. Eu me arrepiei, eu fiquei... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Eu fui até o pastor e falei com ele, pastor, o que vocês estão cantando, cara? E ele falou, nós estamos dizendo, como eu não posso te louvar, Senhor? Como eu não posso te louvar, Senhor? Como eu não posso te louvar, Senhor? Se Tu és especial. Tu és especial. Tu és especial. Na minha vida, na minha casa, em meu país, na minha igreja. Como eu não posso te louvar, Senhor, se Tu és especial? Cara, quando o pastor falou aquilo ali, Fábio, eu me senti, cara, sabe? Um trapo, assim, cara. Um trapo de imundícia em lembrar... que no Brasil, cara, sabe, a gente tem de tudo. Hoje a gente vê, por exemplo, uma galera na pandemia, sabe, mesmo depois de vacina, mesmo depois das coisas caminhando para se resolverem, né, e os cultos voltando, muita gente dizendo, eu não vou ao culto, né, eu não quero participar, eu não quero estar com a igreja, eu tô desanimado, cara. É complicado, eu acredito, Fabão, nesse Deus de amor, e eu prego esse Deus de amor, esse Deus de graça, mas, cara, Jesus, quando voltar, ele vem para buscar os seus escolhidos, mas ele vem também para condenar os ímpios. Ele vem, cara, para cobrar de cada um de nós que também recebemos o evangelho dele, que fizemos pouco caso, sabe? Então, hoje nós temos entendido como promessa que todo cristão deve ser um missionário. Então você que nos assiste hoje, sabe, eu falo sempre, Fabão, que todo cristão, sabe, precisava ter uma experiência missionária como essa. Eu tô contando assim, o mínimo do mínimo que eu vivi lá na Bolívia, sabe? Mas, cara, depois de uma experiência como essa,
não tem como você voltar a mesma pessoa de Guiné-Bissau. E aí, respondendo sua pergunta e tentando voltar, pro tempo presente. Tamo lá, pastor, tamo na pauta, pastor. Tentando voltar pro tempo presente, cara. Depois dessa, eu acho que a gente tinha que terminar e começar de novo. Fazer um corte, né? Se recompor, porque é fantástico. Mas responda. Eu volto pra o Brasil, cara, com o coração cortado, né? Com minha esposa com o coração cortado, porque nós queríamos fazer algo diferente, né? Isso, nós queríamos ficar mais tempo lá, cara. Nós queríamos permanecer lá. Poxa, ser chamado de príncipe, sabe? Lá, Fabão, em Guiné-Bissau, qualquer coisa que você faz é grande coisa. Tinha um doutor lá que só sabia arrancar um dente, cara. Tá entendendo? Só sabia arrancar dente. E isso, pra eles lá, na época pelo menos, era algo assim espetacular, sabe? Sim. Então, qualquer coisa que você faça no país de Guiné-Bissau e aproveitando para falar de Jesus, pregar Jesus, é algo excepcional. Nosso desejo era querer ficar, mas, Fabão, eu tinha um compromisso com a promessa. Eu tinha um compromisso com o meu pastor Christian na época, o presidente da CEAL na época. Não um compromisso, é importante dizer aqui, obrigatório, pelo contrário, o pastor Christian me chamou diante de todos os demais pastores e disse o seguinte: olha, nós estamos enviando-os para Guiné-Bissau, sabe, mas eles estão indo para servir ao reino, eles não têm obrigação de voltar, obrigação institucional, para ficar institucional, para ficar na promessa, pastoreando na promessa. Ele falou isso, cara, mas nós fomos e sentíamos, nós somos devedores, sabe? Da ajuda que o povo promessista. Não foi assim só a instituição em si, mas o povo realmente se levantou para nos ajudar. E aí nós decidimos voltar com uma dor muito forte no nosso coração. E esse é o momento mais difícil, a hora de voltar, né? O choro deles e tudo mais. E aí quando nós chegamos antes de chegar aqui, nós orávamos. Nos dias antes de voltar para o Brasil, nós orávamos pedindo ao Senhor direção para onde deveríamos ir. E volto a dizer, nós éramos muito novos na época e a palavra do Senhor em oração era boca da mata, boca da mata, boca da mata. E a gente pensava, meu Deus, para onde é que o Senhor vai enviar a gente? Será que é para o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Boca da mata? Será que tem alguma coisa a ver assim de trabalhar, né, em lugares mais difíceis e tudo mais? E não entendíamos. Quando chegamos na região de volta, né, a Aracaju, Sergipe, o pastor Christian França, na época presidente, falou que estava orando e que havia uma necessidade na CEAL de pastores em uma cidadezinha de Alagoas chamada Boca da Mata. E ali nós passamos 2 anos e 7 meses, vivemos também uma experiência extraordinária, um beijo especial para cada um dos nossos irmãos de Boca da Mata. E estando, sabe, na melhor fase ministerial da nossa vida, 2 anos e 7 meses em Boca da Mata, o Senhor nos chama para largar tudo, deixar tudo e servir ao Senhor em Bolívia. O pastor Celso Salvador faleceu depois de um acidente de moto, né? E nós fomos, assim, convidados a isso. Deus revelou de várias maneiras. Eu sei que tem algumas pessoas que falam assim, olha, Deus não precisa mandar anjo, Deus não precisa, usar alguém, né, para falar, para profetizar. Eu sei que tem muito isso. Eu acredito muito na palavra, eu sou o cara da palavra também. Mas, cara, para ir para Bolívia, como para África, foi tudo. Foi anjo, foi porque a gente não queria sair de foi novo. Foi tudo, cara, foi tudo. Sim. E ficou claro, nós fomos para Bolívia. E fazem 5 anos que estamos lá em Bolívia, servindo ao Senhor, ganhando muitas almas para Jesus, famílias, mas também sofrendo muito, né? Muita luta. Como diz a canção Meu Prazer, que você soltou lá no início, o clipe, né? Lutarei se preciso for, pregarei o teu grande amor, sofrerei perseguições, mas o meu prazer é te servir, Senhor. Então é exatamente isso que a gente vive no nosso dia a dia. Fabão, entre o sublime e o ridículo, sabe? No sentido de estar em palácios aqui. Eu recebi uma vez uma palavra de Deus, Fabão, em um culto, de que Deus iria me colocar na mesa de príncipes. É assim que eu me sinto hoje diante de você aqui, sabe? Rapaz. Me sinto diante de um príncipe. É assim que eu me sinto com essa audiência assistindo a gente, sabe? Cara. Príncipes do Senhor, princesas do Senhor nos assistindo aqui. É assim que eu me sinto. Mas, cara, a vida missionária tem muito disso.
Um dia você está em palácios, mas outro dia, sabe, você tá num lugar assim que você se sente sozinho, abandonado, sujo, um lugar difícil. Isso é a vida missionária. Família, né? Longe da família, longe de tudo, sabe? Até da língua mãe, né? Sim. Risco de morte mesmo. Risco de morte. Aham. Cara, Sim. você cantou uma música em português, uma música sua. Nós ouvimos um clipe. E você cantou uma música em crioulo. Sim. Manda uma em espanhol pra gente aí. Uma cultural. Vamos lá. Uma boliviana. Ok. Que os nossos irmãos bolivianos vão ouvir e vão se sentir representados aqui no Mais Que Som. Glória a Deus. Essa música, ela não é de um cantor boliviano, mas é uma música, digamos assim, que a Bolívia em si, ela, sabe, incorporou, sabe? Ela, sabe, pegou como se fosse dela. Eu gostaria de cantar, eu acho que vai edificar muito o povo de Deus que nos assiste aqui. Amém. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender su poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, diga, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender su poder a los que estamos aquí. Cante conmigo. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Jesús. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Pastor, Aleluias. voltando aqui um pouco na história e avançando também.
estava na igreja, num culto, sábado de manhã, uma escola bíblica. O Diego já era do grupo de louvor. O Diego já era um músico, né? Como o pastor Diego contribuiu para o Diego? O Diego, grupo de louvor, né? Sim. Fabão, sinceramente, né? Eu amo a Igreja Adventista da Promessa. Tanto que fiz uma homenagem pra ela, né? O clipe 1 tá rolando aí no YouTube. Mas eu preciso ser sincero. Eu ouvia muito sobre o que era missão, né? E aprendi demais, assim, com o evangelismo local, com o meu pastor Alisson, por exemplo, que provavelmente tá assistindo, a igreja local, doutrina, com o pastor Fernando, um cara, assim, excepcional, cara, sabe? O cara é um mestre, no bom sentido da palavra, um fariseu, sabe? Mas o lance, assim... Manjava demais, né? Então aprendi demais, dentro da Igreja Adventista da Promessa. Tanto que minha esposa e eu, quando fomos para Jocum, né, em alguns sentidos, né, a gente se destacava, no sentido assim do conhecimento da Bíblia e tal. Outros se destacavam em outras coisas. Nós nos destacávamos nesse lance da doutrina, do preparo, né, bíblico, digamos assim. Mas a missão em si, principalmente se tratando de transcultural, a minha escola, ela foi Jocum, né? Eu aprendi em Jocum. Então, qual era a situação? Eu cantava... Na verdade, não era que eu cantava. Eu me lembro, por exemplo, quando eu disse ao pastor Christian França, que era presidente na CEAL, que queria ir para Guiné-Bissau, o que era que ele achava. Ele disse assim: Diego, afinal de contas, o que você quer? Porque você canta, você prega, você, sabe, ajuda, né, na igreja e tal. Você faz tanta coisa, cara, é líder de jovens, tanta coisa. O que de fato você quer da sua vida? Ele me colocou no escritório dele e mandou fazer um teste lá de vocação, pra você ter uma ideia, né? Um site na internet. Cara, eu falei pra ele: pastor Christian, eu não sei o que eu quero, eu sei que eu quero servir. É o que eu quero servir. Eu não sei ainda o que eu quero. Eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu também quero isso. É o que eu realmente quero. Eu quero servir onde ele me enviar. A gente cresceu com a impressão, eu acredito que não é algo exclusivo da nossa denominação, né? Mas parece que, de um modo geral, a própria cultura das pessoas, né? Não é a instituição que ensina isso. A instituição ensina o que é missão na sua forma integral, né? Sim. A instituição, ela cumpre ali com um papel de nos ensinar o que é missão. Tanto que você vê várias ações aí, você pega tanto tempo, por exemplo, pastor Alex, na então FUMAP, no Ministério Jovem, falando de Viva o Reino, e você ouve missão integral, você ouve várias vezes. Mas no senso comum, parece que as pessoas, elas têm a impressão ou a sensação de que é como se fosse um outro departamento, né? Ah, não, eu sou músico. Eu sou músico. Ah, não, eu sou missionário, né? Sim. Quando, na verdade, quando a gente vai pra um lugar desse, porque você não foi lá pra tocar em grupo de louvor. Sim. Você não foi lá pra tocar violão. Mas é óbvio que você tocou e muito. Sim. Tocou e muito, né? E aí você tem a oportunidade de viver a missão integral porque você tá em outro país, porque você não tem internet, porque você não tem outros afazeres. E esse é o ponto, Fabão. Qual é a questão? É que eu fazia tudo isso, mas eu vim saber qual era o combustível. Ser conscientizado de Exatamente. Repente, né? Porque eu pensava, cara, por que eu gosto de cantar? Por que eu gosto de pregar? Por que eu gosto de servir? E aí, para ser até um pouco mais preciso, é exatamente isso que você tá falando, mas para ser ainda mais preciso, é porque, cara, eu gosto de almas, eu gosto de ganhar vidas para Jesus. Eu vim perceber que o culto, para mim, sem um visitante, sem um não crente, pra mim não tinha graça, sabe? Eu cantei num grupo de louvor uma vez que, cara, a gente cantou em uma escola e mais de 30 jovens aceitaram a Jesus. Cara, eu ganhei, sabe? Ali ganhei o dia, todo o esforço, todo o trabalho. Joia. Exato. Então, assim, dentro da igreja local, eu já servia em várias coisas, mas eu só vim perceber, de fato, qual era o que era que me motivava, o que era que ser, sabe, alguém, assim, antifrágil, né? Um cara doido, que passava madrugada, que orava. Eu só vim perceber qual era a motivação da minha vida em Jocum. Caraca, são as almas, sabe?
São as almas. Quando eu prego que alguém não aceita Jesus, não é porque eu não preguei bem ou isso, não. Eu não me sinto bem, sabe? Quando alguém não aceita Jesus. É o meu grande prazer, né? O meu grande desejo. O objetivo, meu objetivo, cara, é ganhar almas para Jesus. Então isso ficou mais claro em Jocum, quando eu passei por Jocum. Né? Como assim, a Jocum, ela trata muito a questão do caráter, ela confronta muito você. Então ali eu comecei a olhar mais para dentro de mim, né? Ainda na igreja local eu fui dotado assim de muito conhecimento, muito preparo, sabe? Enfim, exemplo de homens e mulheres de Deus, né? Que eu tive ali, graças a Deus, evangelizando ali coisas práticas, mas eu vim me conhecer mais como missionário dentro de Jocum, entendeu? Cara, é isso que eu quero ganhar almas para Jesus. Não importa se é pregando, se é evangelizando, se é cantando, gravando clipe. Não importa, eu quero ganhar almas para Jesus, entendeu? Eu acho que é algo que a gente pode aprender muito com você hoje, pastor. A gente tá aprendendo muito. Eu acredito que a turma que tá acompanhando a gente tá aprendendo muito. Legal. Porque a gente tem a oportunidade de ouvir alguém que viveu a experiência, né? Desse lance de mudar a chave, né? Porque nós somos chamados para ser missionários. Todos nós, né? E eu acho que a gente tem a oportunidade hoje de despertar. Eu não tô dizendo aqui para despertar para ir para Guiné-Bissau. Quer ir, vá. Sabe? Ter um desejo no coração. É muito bom que vá, mas eu acho que a gente tem a oportunidade de despertar o sentimento daquelas pessoas que estão lá na igreja local, tocando lá sábado, domingo, quarta e se bobear até terça no grupo de oração das mulheres, de despertar esse sentimento, de fazer o melhor para alcançar as pessoas, né? Sim. Então o cara pode tocar qualquer coisa. Ele pode não falar nada. Exato. O baixista tá lá tocando, ele não tá falando nada. Mas eu acho que quando a gente tem esse sentimento de, cara, esse slap aqui vai ter que ser um slap missionário. Esse vai ter que ser um solo missionário. Com certeza. A alcançar o doidão que chegou na igreja, exatamente, né? Alcançar aquele cara que entende de música também. E assim, Fabão, eu até aproveito essa oportunidade para falar sobre algo que eu me preocupo um pouco, né? Quando eu ouço muitas pessoas falarem assim, olha, todos somos missionários. Eu acho que, de certa maneira, isso acaba até menosprezando um pouco o trabalho que muitos missionários fazem, cara, no campo. E por quê? Porque, assim, muitos que estão me assistindo aqui não fazem ideia de quantas vezes eu passei de morrer, minha esposa passou de morrer, servindo a Jesus em coisas, assim, tensas, doidas mesmo, entendeu? Eu acho que todo cristão deve ser um missionário. Ele foi chamado para ser um missionário. Mas, infelizmente, tem pessoas hoje que não querem sair nem da sua casa para pregar ao vizinho. Imagine sair para outro país. Então, às vezes, você dizer que todos são... Você generalizar esse todos são... Todos devem ser. Todos foram chamados por Jesus para ser. Ainda mais do que isso, porque a gente fala do vizinho, né? Onde existe... Por mais que seja pequeno, existe uma barreira, né, de chegar e falar. Mas eu acho que a gente deixa de ser missionário até na igreja, onde todo mundo tá falando sobre o assunto. Sim. Você vai à igreja, todas as janelas e as portas estão abertas, olhando para um mesmo lugar, né? Verdade. E a gente deixa de ser missionário lá na igreja local, cara. Verdade. Quando a gente não encara essa responsabilidade de tocar, ou de cantar, ou de fazer teatro, ou de fazer uma coreografia, né? Isso. Porque nós temos essa dificuldade de encarar isso como um ato missionário, né? Exatamente. O que acontece, Fábio? O cristão, ele precisa se preocupar sobre como falar, como comunicar. É evidente que uma música bem tocada, ela vai ter um poder de alcance muito maior que uma música tocada de qualquer maneira. Então, o cristão, ele deve se preocupar em como, mas não quando. Por quê? Porque o tempo de pregar o evangelho é todo o tempo. É sempre, é agora. Veja, por exemplo, o que diz a palavra do Senhor, se você me permitir, Fabão, em 2 Timóteo 4:2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Temos que pregar a palavra, estar preparado para fazer isso a tempo e fora de tempo.
repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, então nós precisamos se preocupar em como. Dá pra fazer melhor? Dá pra, né? É um sermão, é uma música, é uma dança. A gente tá entrando num caminho aqui que vai gerar um programa de 5 horas, mas eu acho que é importante falar. A gente acostumou muito em uma oferta de música, né? De louvor ou de qualquer outra coisa que seja. No ambiente da igreja, no ambiente de celebração, né? De culto. Eu não gosto nem de falar culto, porque culto, a gente faz culto o tempo todo. 2 Coríntios, 2 ou 1 Coríntios, não vou me lembrar, 10:31 diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo é culto, tudo que a gente faz é culto. Mas indo pro ambiente, eu gosto de falar celebração. Sim. Porque lá nós estamos celebrando um culto também. Sim. É uma celebração em comunidade, com a igreja, com o corpo, a importância do ajuntamento, né? Mas voltando aqui no que... E essa é a primeira ação missionária, né? Levar a glória de Cristo onde ela ainda não foi estabelecida, né? Sim, então... mas voltando aqui ao que eu queria dizer, a gente acostumou a gerar essa oferta de louvor como se ela fosse para Deus. Ela só é vertical. Isso. Vertical. E aí, quando ela só é vertical, ela se torna perigosa, porque a gente vai falar assim: cara, Deus, ele conhece meu coração. Então, Deus sabe da minha vontade, né? Eu não tô dizendo aqui que tem música que serve e que não serve. Não cabe a mim dizer, né? Porque Deus, ele realmente conhece o coração. Mas quando a gente passa pro relacionamento horizontal, existe música que serve e que não serve. Com certeza, né? Com certeza. Deus, ele Isaías 6 vai dizer... Isaías, ele vai dizer: e eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e os anjos cantavam santo, 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 santo. Então, cara, eu fico imaginando os anjos cantando no céu 24 horas, Aleluia. O tempo todo. Quantas variações de voz eles não têm? Qual tipo de instrumento que eles não têm? Deus, ele tá acostumado com louvor de excelência. Ele deve olhar pra gente igual o pai olha pro desenho do filho cheio... Já viu o desenho de criancinha? Isso. Aquele monte de bola, assim. E o pai olha e fala: nossa, filho, que lindo isso que você fez. Deus, realmente, ele enxerga assim. Sim. Mas quando nós passamos pras pessoas que estão nos assistindo, aí a gente deve buscar excelência. Exato. Porque a gente não faz só pra Deus. Sim. A gente faz também pro próximo. Sim. A gente criou uma consciência que, ao meu ver, é errada, de que, é pra Deus. É pra Deus, sim. Mas também é pro próximo. Sim. Então a gente deve buscar fazer o melhor que a gente puder. O melhor. Não é pra gente se restringir ao fazer. Eu não sei fazer perfeito, então não vou fazer. Também não se trata disso. Claro. Mas eu acho que se trata de oferecer o melhor que nós temos. O melhor que nós temos com o que nós temos. Até alonguei o negócio aqui, porque é algo que a gente ouve na igreja ainda. Declarações assim, né? Sim. A gente fala: é pra Deus, Deus conhece meu coração. Tudo bem, a gente tem que estar com o coração puro, mas não é só pra Deus. Sim. É pra igreja também. Exatamente, né? Exatamente. Por isso que deve ser sempre buscar a excelência, né? Excelência. Como você falou, Fabão, essa frase não cabe para todos os sentidos, em todos os contextos, mas para esse que nós estamos falando, eu acredito que cabe, né? Que é o feito é melhor que o perfeito, né? Sim. Então, se eu, por exemplo, fosse esperar para gravar a primeira música, o primeiro clipe assim perfeito, não tinha saído, né? Só que quando gravou, deu o melhor de si. Dei o meu melhor, exatamente. Deu o melhor. Exatamente. Eu não sei se você é assim. Eu quando eu vou gravar alguma coisa, rapaz, eu perco até o sono. Porque eu fico pensando: meu Deus, tem que ficar bom, tem que ficar bom, tem que ficar bom. Eu perdi o sono até pra vir pra cá, rapaz. Pra gravar o programa com vocês. Rapaz. A gente perde o sono porque a gente realmente quer oferecer o melhor. A gente tenta... Eu não sei se eu já contei essa experiência aqui. Mas o MMA geral, rapaz, a gente fica meio doido, sabe? Com a coisa quando está prestes a algum evento ou alguma coisa, porque a gente quer o melhor mesmo. A gente faz ensaio, a gente passa, repassa, passa e repassa. Mas tem um costume que eu tenho, é de que um pouquinho antes de começar, nós sempre oramos. E eu chego pra turma e falo: gente, tudo que a gente podia fazer, a gente fez até agora. Glória a Deus. Então agora a gente vai se entregar ao Senhor. Isso. A gente vai oferecer o nosso melhor, mas vamos aproveitar. Sim. Vamos se divertir. Sim. Porque na presença de Deus há o quê?
a tristeza? Não. A alegria. Então eu acho que a gente tem que se alegrar. Isso. A gente tem que ficar feliz. Eu acho que a gente tem que se divertir. A arte, ela tem um lance de sentimento, de diversão, de estar curtindo o que você tá fazendo. E se o artista cristão, ele de fato se entender como missionário, a coisa tá feita, né? Porque a palavra missionário, ela vem de mício, né? Ela vem de mício, de ser lançado. Por isso que eu falo, em minha humilde opinião, Fabão, que chamar todo cristão de missionário, né? Cristãos que eu quero dizer aqui, denominacionais, não os verdadeiros. Todo verdadeiro cristão é um missionário de fato. Mas aquele cristão denominacional que fica na zona de conforto dele, entendeu? Que não prega, que não evangeliza. Ele precisa se tornar um missionário. Ele precisa se tornar um missionário. E o que é um missionário? Ele é um mício. Ele é alguém que é lançado para algum lugar, né? Então o mício não fica ali na zona de conforto, enferrujadinho para virar... Pode ser em Jerusalém, não tem problema. Claro, tem os confins da terra, mas pode ser aqui em Jerusalém. Sim. Mas eu acho que você é muito feliz quando diz assim, olha, você precisa se tornar um missionário. Sim. Precisa se tornar, Exatamente. deve buscar, né? Exatamente. E eu acho que é pra todos, né? Todo mundo. Eu tenho, com certeza, líderes meus aqui, que eu citei o nome de alguns, que estão me assistindo. E eles vão de concordar comigo. Peço até que comentem aqui, né? Compartilhem o vídeo. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas eles hão de concordar que antes de ser missionário em Bolívia, em África, não sei o quê, eu fazia missões na igreja local. Esse é o ponto, gente. Você que quer ser um grande cantor, né? Quer evangelizar através da música. Você que quer escrever um livro, fazer o que quiser fazer. Primeiro você tem que fazer no micro, para depois fazer no macro. Eu vejo muitas pessoas que começaram hoje, né, e já querem resultados, né, mesmo que sejam para Jesus, né, mas resultados hoje, e não é assim, ou gente. até escolhe o lugar que quer o resultado. Exatamente. Eu não quero resultado aqui não, eu quero resultado... Sim. Eu não quero o resultado da minha igreja local. Quer ser cantor? Corta aqui pra mim. Quer ser cantor? Seja cantor na sua igreja, rapaz. Sim. Quer ser o melhor guitarrista do Brasil, quiçá do mundo? Seja o melhor guitarrista da sua igreja. Seja o melhor pra comunidade que te acolheu. Sim. E até pra comunidade que te aguentou quando você tava aprendendo. Exatamente. Seja o melhor. Seja o melhor na sua comunidade. Isso. Que eu tenho certeza que Deus, ele honra, sim, né, o esforço. Sim. E ele leva a lugares maiores, né? Então, assim, você fala, assim, sobre o prazer de estar sentado aqui, mas, cara, eu nunca imaginei, não, cara. A gente fez aqui o aniversário de 26 anos do MMA, e aí a Vilma veio aqui, né? A diaconisa Vilma foi líder do DEMAP, quando nem havia DEMAP. E aí ela sentou bem aqui no cantinho, eu falei, oi Vilma. Ela falou, olha, a gente tá num podcast. Você imaginaria que você estaria em um podcast? Olha. Rapaz, eu nunca imaginaria. Sim. Eu nunca imaginaria estar aqui. Fabão, no programa anterior eu contei aquela experiência onde eu e minha esposa estávamos em uma escola cantando para crianças. Sim. E Deus falou comigo profundamente, né? De que eu deveria estar disposto a cantar tanto para uma multidão de pessoas como para os pequeninos da terra. Né? O Senhor falou assim profundamente algo nesse sentido, me mostrando que a música deveria ser uma ferramenta, um meio e não um fim. O fim é a glória dele, né? O fim é que o nome dele seja exaltado pelo máximo de pessoas possíveis, adorado. E é interessante porque quando eu tive essa experiência e Deus falou comigo sobre multidões de pessoas, me vinha à mente assim, sei lá, um palco com muitas pessoas, né, me escutando, sim, e tudo mais. E eu comentei no programa anterior que hoje, nas plataformas digitais, que era algo que na época, 7 anos atrás, eu nem imaginava, né, o que era isso. Até um dia desse eu não sabia nem o que era Spotify, gente, pra falar a verdade. Então hoje, são mais de 400 mil, né, pessoas que já foram alcançadas por minhas canções. Então é como você tá falando, ou seja, é na simplicidade mesmo. Quando Deus me falou aquilo ali, eu me alegrava de poder cantar para os pequeninos da terra, sabe? Quantas vezes, nesse tempo, por exemplo, de pandemia, lá na Bolívia, né? Nós tivemos que adorar debaixo de uma árvore, em um lugar aberto, na areia, por exemplo. Em África, a mesma coisa, né? E eu não sou o único missionário que viveu, né, essa realidade. Tem vários outros. Mas, cara, assim, as pessoas que me conhecem sabem.
eu tô aqui com violão, eu tô cantando diante de muitas pessoas que estão assistindo esse programa hoje. Mas se é pra cantar, Fabão, pra o meu vizinho, sabe? Pra uma pessoa que mora na rua, pra um grupo pequeno de pessoas, pra uma igrejinha simples, sabe? Ou pra... Imagine 400 mil pessoas na minha frente, né? Imagine se essas pessoas do Spotify, YouTube, um dia tivessem um evento em que eu estiver cantando. Tem que ser a mesma empolgação, tem que ser a mesma felicidade, tem que ser a mesma gratidão, a mesma intensidade, porque é pra glória de Jesus e, como você disse, pra cumprir a missão dele, que é alcançar as pessoas, né? Enquanto você se prepara aí pra tocar mais uma música, eu quero lembrar de minha experiência. Eu comecei a tocar trompete num ambiente de banda escolar, né? Banda marcial mesmo, né? E eu tive um maestro que foi um grande referencial pra mim até hoje, assim. Às vezes eu pergunto umas coisas pra ele, cara, tô pensando em fazer alguma coisa, me ajuda aqui, me dá uma ideia. Mas uma coisa que ele tinha, e isso era um ambiente secular, embora ele seja cristão, embora ele... Enfim, tenha todos esses valores, né, que a gente tá conversando aqui, até no ambiente secular. Eu lembro que tinha algumas vezes que a gente ia tocar e era pra pouca gente. E aí a garotada, pensa, só criançada, não se empolgava muito e não ia muito bem, rapaz, mas esse homem ficava bravo. Ele ficava muito bravo, cara, ele ficava muito bravo, porque pra ele, assim, podia ter uma pessoa assistindo, tinha que ser bom, não dava pra ser mais ou menos, ele não aceitava, ele se inconformava. E ele colocava a gente até em alguns castiguinhos que ele criava lá. Colocava de castigo e falava, gente, pelo amor de Deus, o que foi isso? O que a gente fez hoje? Então eu acho que a gente precisa ter esse sentimento, né? O culto de quarta-feira, ele é tão importante quanto o culto de sábado de manhã ou para comemoração do sábado à noite. Isso. Porque a gente pode estar tocando para 1000 pessoas, mas às vezes Deus mobiliza 1000 pessoas porque ele quer falar com uma. Sim. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Às vezes a gente organiza um super evento, né? Um super evento. Não, vai ter 1000 pessoas. Às vezes ele quer que uma pessoa vá. Ele quer usar um evento com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 10.000 pessoas que sejam. Porque ele quer que uma esteja lá. Sim. E a gente não pensa nisso, né? Às vezes a gente tá na igreja e tem só uma pessoa ou 2 pessoas, a gente fala... Mas às vezes é aquele. Verdade. Às vezes não, é aquele. É aquele que Deus quer que a gente ministre. E às vezes a gente faz essa programação grandona, assim, né? Vem muita gente e ninguém aceita Jesus. Exatamente. A gente sabe que pessoas são tocadas, a palavra ela não volta vazia, evidentemente. Sim. Mas ninguém aceita e a gente fica em crise, né? O que tá acontecendo aqui? E às vezes a gente tá no culto de 50 e 20 aceitam. Exatamente, não. Ou 5, ou 6, ou 7. E a pessoa que tá ali visitando diz, olha, eu me rendo, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus, eu quero seguir a esse Senhor, né? Um desafio que eu quero deixar pra turma aqui antes da música, emplacou, cara, já deu mais de 1 hora, já fugimos, a gente tem uma pautinha aqui, já fugiu, mas eu acho que é um tema que cabe muito, assim, muitos desafios, né? Eu quero desafiar você músico, você de grupo de louvor, você ministro, você do grupo de coreografia, eu quero desafiar você do grupo de teatro a buscar essas coisas, a buscar, a ver, né? Buscar pra ver pessoas se rendendo a Jesus, igual antigamente. Eu não sei se quando você era mais garotinho, nós tínhamos essas experiências. Sim. E o pastor dizia, quem quer aceitar Jesus? Sim. E um monte de gente lá na frente chorando lá, ajoelhava, no momento em que poucas coisas eram esclarecidas como hoje. Sim. A gente tinha alguns dilemas maiores, assim, de instrumento, de pode isso, pode aquilo, enfim. Mas eu acho que a gente precisa encontrar de novo esse ponto para ver pessoas se rendendo a Jesus. Então é um desafio para você. Aleluias. Tá lançado. Aleluias. Vamos cantar, pastor? Glória a Deus. Vamos cantar. Já tá rolando o clipe 1. Então eu gostaria de cantar a canção 1. E se você já aprendeu a letra, cante comigo. Posso fazer um desafio, pastor Fábio? Pode. Olha, chamei até de pastor, já tô aqui já profetizando. Tá me ordenando aqui, Eita, rapaz. De vez em quando eu sou ordenado aqui no não, gente, porque um passarinho me contou, vamos mandar um abraço pra ele, né? O Bruno, lá de Manaus, faz parte da equipe. O Bruno é fogo, cara. É fogo. Ele já denunciou, ele falou, cara, o cara tá fugindo, meu irmão, então manda ver, lança. Cara, o Bruno agora é presbítero, né? Qualquer hora a gente vai se ver, ele vai falar, ajoelha aí. Para de fugir, irmão, vamos orar aqui, viu?
Ai. Vamos orar por esse homem ouvir. aqui. Vamos lá. Gente, a canção 1, tá? Posso fazer o desafio? Pode. Gente, olha, gostaria de desafiar você que já ouviu a canção 1, que grave um trechinho cantando e mande lá pelo Instagram, marcando exatamente a galerinha lá do Ministério de Música e Artes da nossa igreja e também o pastor Diego Lima. No Instagram, PR Diego Lima, vocês? @MMA Geral. E pra dizer, ó, a gente vai deixar aqui pra facilitar na descrição do vídeo, a gente vai tentar deixar aí os links, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma Bíblia preparada aqui dos 90 anos, né, da nossa amada igreja. Aí. Já vou deixar uma Bíblia, o melhor, que a galerinha de vocês são top demais. Então boa, vocês vão decidir aí qual foi o melhor vídeo e vai estar presenteando o pessoal com essa Bíblia. Pode ser, Fabão? Vamos escolher. Então. Vamos cantar comigo? Já vamos ensaiando aqui para gravar o vídeo. Devemos ser para que Cristo seja visto em nós. Devemos ser para que ouçam o som da sua voz, que diz: vem, filho meu, que diz: vem, povo meu. Devemos ser para que o faminto tenha pão. Devemos ser para que o mundo tenha solução. E a solução é Jesus. A solução morreu na cruz, ressuscitou e vivo está. Voltará pra nos buscar. Firme na promessa estou, deste barco eu não saio não. O Espírito que batizou João ainda habita em mim. Não é homem pra mentir, muito em breve sim voltará para buscar um povo unido, avivado e em missão. Devemos ser para que o faminto tenha pão. Devemos ser para que quê? Para que o mundo tenha solução. E quem é a solução? A solução é Jesus. Amém, Fabão? Amém. A solução morreu na cruz, ressuscitou e vivo está e voltará pra nos buscar. Firme na promessa estou, desse barco eu não saio não. O Espírito que batizou João ainda habita em mim. Ele não é homem pra mentir, muito em breve sim voltará para buscar um povo unido, avivado e em missão. Para buscar um povo unido, avivado e em missão. Para buscar um povo unido, avivado e em uma só igreja, uma esperança. Cristo logo vem, Cristo logo vem. Um só batismo, uma só promessa. O Espírito e a noiva dizem: vem. Uma só igreja, uma esperança. Cristo logo vem, Cristo logo vem.
O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva gritam: vem. Devemos ser para que Cristo seja visto em nós. Amém, glória a Deus. Eu acho que a mensagem de hoje é: devemos nos tornar missionários. Aleluias. Devemos ser artistas missionários. Aleluias. Artistas missionários. Eu acho que essa música que fala sobre unidade, missão e avivamento, ela não é uma música que serve apenas para aquele irmão que quer ser pastor, apenas para aquele irmão que quer ser missionário de fato indo, né? Missionário, vamos dizer assim, de forma física, né? Sim. Indo até algum lugar. Eu acho que esse avivamento, ele não é só para aquele irmão que gosta de orar mais do que gosta de cantar. Tem gente que ora muito, muito. Realmente é um dom, é o da intercessão. A pessoa, ela tem isso. O ministério dela é interceder pelos outros. Mas eu acho que isso cabe a todos nós, inclusive artistas. Sermos unidos com a igreja. Não se trata de ser unido Sim. no grupo de louvor Isso. só, mas ser unido com a igreja. Ser missionário, não só dessa forma mais indo, né? Indo lá e tal, mas ser missionário tocando, ser missionário Sim. cantando na sua igreja local e ser avivado. Buscar sabedoria do Espírito, buscar o fervor do Espírito. Sim. Né? Então eu acho que essa é uma grande lição que nós tiramos hoje daqui, né? Com toda essa experiência missionária. Isso. É importante ressaltar, Fabão, que o ir não é só ir literalmente, né, em outro país, em outros lugares. Mas eu entendo o texto bíblico quando fala sobre tribos, né, que serão alcançadas. O cara que é médico, ele tem uma tribo que ele precisa evangelizar, né? Os outros médicos. O cara que está na faculdade, ele precisa evangelizar os universitários. Então, o lance aqui, de início, como sendo missionário, é que você não seja uma pessoa acomodada. Não seja um cristão apenas pela nomenclatura, né? Se autodenominando cristão. Que você seja cristão de fato, seja um discípulo de Jesus. E todo discípulo de Jesus, ele diz: eis-me aqui, ao ide e pregai o evangelho a toda criatura. E isso se faz não apenas saindo do seu país e indo a outro país, né? Que de fato é algo extraordinário, é algo excepcional, é de fato assim, situações que a gente vive no campo missionário que quem sabe o Fábio me convida de novo, né? Eu posso contar outras coisas. Olha. Mas enfim, né? Não é só isso, gente. Você também pode pregar lá na sua tribo, no seu trabalho, ou seja lá onde Deus te permitiu estar, onde Deus te colocou. Acho que é isso. Eu acho que virou obrigação sua agora. Tá no Brasil, tá em São Paulo, tem que vir gravar o Mais Que Som com a gente. Eita Deus, amém. É isso, pastor. Estamos chegando ao final. Passou mais rápido ainda, né? Mais rápido, cara. Eu quero agradecer você que ficou com a gente aí até o fim. Pastor, é sempre muito bom te receber aqui. Sinta-se da casa. Sinta-se da casa. A gente fica muito feliz em ouvi-lo, ouvir as suas experiências. De vez em quando você tá rasteirando a gente, faz a gente chorar, né? Mas a gente perdoa. Eu fiquei muito emocionado. Acredito Amém. que quem tá acompanhando a gente ficou também. Glória a Deus. Nós temos aquele nosso desafio. Depois que o senhor orar, eu gostaria que o senhor dissesse aí mais que som em uma palavra pra gente. Amém. E pode orar pra nós, por favor? Posso sim, com certeza. Vamos orar. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, te louvamos, Senhor, te exaltamos e te engrandecemos por mais esse programa abençoado que tivemos, Senhor, na apresentação do Fábio. Foi bênção demais estar aqui. E eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que essa mensagem, essa semente, Deus, ou essas sementes que nós plantamos aqui, Senhor Deus, nos corações dos irmãos que nos assistem, possa de fato, Senhor Deus, germinar, possa crescer, possa se tornar uma grande árvore, dar muitos frutos para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoe toda essa audiência que nos acompanhou até o final desse programa.
que onde quer que seja, Pai, não só no YouTube, mas nos diversos outros meios que será publicado, Deus, esse programa, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam alcançadas. Eu quero orar aqui, Senhor Deus, por aquele promessista raiz, para que ele permaneça firme e forte em Tua presença, servindo a Ti, Jesus, nessa igreja maravilhosa que é a igreja da promessa. Eu quero orar por aquele promessista, meu Deus, que está afastado dos seus caminhos, desanimado, talvez com o seu pastor, com a igreja, com alguma situação que veio sobre ele, Senhor. Eu oro por essas pessoas que talvez estejam tristes por uma questão de doenças, problemas familiares diversos. Pai, traz essa pessoa de volta, Senhor. Sabemos que um promessista de verdade, ele não consegue se encaixar em nenhum outro lugar, Pai. A promessa, ela tem esse diferencial do ensino da Tua palavra, do poder do Teu Espírito Santo. É algo tremendo. Então, traz de volta essa pessoa, Senhor, que está afastada dos seus caminhos. E por último, Pai, eu quero orar, Senhor, por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Pai, eu recebo sempre mensagens de pessoas que estão ouvindo as minhas canções em lugares que não entra nem internet, Pai. As pessoas têm que ouvir e trocar assim os louvores, né, da cidade para lugares ribeirinhos e outros assim no meio da mata mesmo, Senhor. Elas têm que transferir, né, os meus louvores via Bluetooth. Eu já ouvi isso, Pai. Algumas pessoas me contarem. Pai, alcança, Senhor Deus, todas as pessoas. Se o Senhor está alcançando, Deus, os ribeirinhos, se o Senhor tem alcançado índios, se o Senhor tem alcançado pessoas de diversos lugares, Pai, então nós pedimos agora para que o Senhor alcance essa pessoa que é pecadora, essa pessoa que está afastada dos seus caminhos, essa pessoa que definitivamente não Te conhece ainda, nunca teve uma experiência verdadeira, transcendental contigo. Jesus, oramos por todos os perdidos da terra. Oramos, meu Deus, por aqueles que de fato o mundo olha e não dá nenhum valor para eles, mas o Senhor valoriza, o Senhor ama, o Senhor tem, meu Deus, esse desejo de resgatá-los, Pai. Vai, Senhor, vai alcançando essa pessoa que está, Senhor Deus, se perdendo nas drogas, na prostituição, em coisas, meu Deus, que são totalmente contrárias à Sua palavra, à Sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Faz com que esse programa, meu Deus, alcance não somente ao cristão, não somente ao que está afastado dos seus caminhos, mas também aquele que, quem sabe, Deus, até de outros países, nunca teve o contato com o Teu Evangelho, com a Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado Jesus e no poder do Teu Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Amém. Pastor Diego, mais que sonho, uma palavra. Fabão, se você me permite, no programa anterior que nós gravamos, eu falei superação, porque é isso que eu quero que vocês que me assistem façam. Você que está com sua composição guardadinha, você que está com vergonha, que está colocando obstáculos, que quer que outras pessoas façam por você aquilo que você mesmo tem que fazer. E se Deus já te deu força, talento, então é superação. Coloca o seu talento em ação, supera todas as barreiras e os desafios. Hoje, para você entender que não adianta se superar, vencer, não adianta, fazer se não for pela missão. Não a nossa missão, mas a missão de Deus. Então, mais que som, é missão. Amém. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final. Programa muito bom, hein? Muito obrigado, viu, pastor? Muito obrigado. Que tudo isso sirva de incentivo para que você saia da sua zona de conforto e avance aí para a glória de Deus. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. É mais que som, é adoração. Eu te espero semana que vem.